Olá, eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, o seu podcast de comércio exterior desenvolvido pela WM Trading. Hoje nós vamos falar sobre um assunto emblemático com uma convidada muitíssimo especial, Raquel Freixo. Ela é professora, ela é doutora e mestre em contabilidade e administração, especialista em ESG, mãe da Duda. Isso é importante. Advogada tributarista e subsecretária do Estado de Desenvolvimento, do Estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Raquel. É um prazer estar com você, como sempre. Uma pessoa muito querida por mim, por nós. E seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Amanda. Obrigada a vocês ouvintes. É um prazer estar aqui, falar de um assunto tão, como você mencionou, tão polêmico. Mas obrigada, vai ser uma honra. É importante esse mãe da Duda, né? Eu costumo dizer que se a gente mantém um ser humano vivo, falar de tributário vai ser tranquilo, né? Então, verdade. Manter um ser humano vivo e fazer cabelo e fantasia maluca. O resto do nosso bate-papo vai ser leve, embora às vezes um pouco indigesto, né? Dizem por aí. Eu acho ótimo esse tema, é importante. Então, quanto mais a gente falar, mais deixar ele palpável à nossa realidade, melhor a gente consegue pensar e avançar desenvolvimento econômico sobre esse assunto. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Perfeito. Raquel, a gente teve nessa semana, então, assim, fresquíssimo, finalmente a promulgação da reforma tributária depois de décadas de discussão. E aí eu te pergunto, quais são, assim, então, primeiro vamos pelo básico, né? Quais são as principais mudanças? A gente está trocando 6 por meia dúzia? A alíquota dos impostos, ela está na ordem de que grandeza? Então, eu queria que você explorasse um pouquinho isso, especialmente para que o nosso ouvinte entenda o que o aguarda, né? Já que vai afetar absolutamente o Brasil inteiro. Perfeito. Vou dar um passinho para trás, Amanda, não sei, só para a gente nivelar conhecimento. Eu imagino que tem alguns ouvintes, né? Alguns clientes que já sejam mestres aí em tributário, outros nem tanto. Então, eu vou só fazer um apanhado geral para a gente chegar no contexto atual, pode ser? Perfeito. Então, a reforma tributária, como você bem mencionou, é um assunto antigo, né? Vou fazer um recorte mais recente, que é 1988, com a nossa atual Constituição. Ele já trouxe uma reforma importante, digamos assim, para o nosso sistema tributário. Inclusive, ele recepcionou o nosso Código Tributário Nacional, que é anterior a essa data da década de 70. E aí nós, desde então, de 88, que vem se falando em vamos reformar o sistema tributário. Bom, por que o sistema tributário brasileiro ele é tão, digamos, desuniforme com o mundo, como muito se diz, né? Não é pouco comum a gente ouvir dizer, o sistema tributário brasileiro é um manicômio, né? Um dos mais complexos do mundo. Nós perdemos mais de 2.000 horas cumprindo obrigação acessória. É a carga mais elevada do mundo. Bom, a gente precisa fazer aqui alguns recortes, tá? De fato, o sistema tributário brasileiro ele tem uma carga total alta, mas não é a maior do mundo. Isso é um primeiro ponto que precisa ficar claro. Não é definitivamente. Teve alguns anos, inclusive, que o Brasil reduziu o volume da sua carga tributária total. Qual que é o grande descompasso brasileiro, ok? Quando a gente fala em mundo, Amanda, a gente está falando em tributação sobre 3 principais bases, tá? A gente tem tributos que vão incidir apenas sobre consumo, que é o que a gente consome no dia a dia, os nossos bens e serviços. Nós temos a tributação sobre a renda, sobre o que a gente recebe efetivamente, e nós temos tributos sobre patrimônio. Essa é a lógica do mundo, tá? Dos sistemas tributários do mundo. No mundo, o que se tributa em maior proporção? A renda. Então, no mundo, a gente tem uma tributação, digamos, com alíquotas menores sobre o consumo e tem alíquotas maiores sobre patrimônio, mas principalmente sobre renda. Sobre qual justificativa? De justificativa da justiça tributária. Porque, veja, quando eu tributo a renda, eu estou tributando efetivamente a pessoa. Estou tributando o que eu recebo. Quando eu tributo o consumo, eu tributo todo mundo igual, independentemente se aquele ganha indivíduo recebe 1 ou 300 salários mínimos, né? Então, o mundo entendeu que para a lógica tributária ser um pouco mais equitativa, que a gente diz, o ideal é que eu tenha uma incidência maior sobre a renda e uma incidência menor sobre o consumo. Esse é o problema do Brasil. O Brasil tem uma tributação muito alta sobre o consumo e também sobre a renda. Mas, assim, ainda assim, menor do que a média mundial. Então, em resumo,
O que é a reforma tributária atual, né? Que você já antecipou, foi promulgada em quarta-feira passada, para quem está nos ouvindo aqui, no meados de quarta-feira, foi que dia, gente? Só para a gente ter um marco aqui. 20 de dezembro de 23, né? É a PEC 45, que trata especificamente da reforma somente sobre o consumo. Então, ela teve a seguinte bandeira, isso é importante. Quando a gente manda um projeto de lei, né? Quando é encaminhado uma propositiva de PEC, nesse caso PEC é proposta de emenda constitucional que altera a Constituição, que é a lei maior do nosso ordenamento jurídico, nós precisamos fazer uma justificativa, ou seja, precisa se entender por que está sendo alterado e qual foi as justificativas ao longo desse período. Neutralidade tributária, ou seja, eu vou simplificar o sistema tributário sem aumentar a carga tributária. Bom, vamos ver se é isso. Estou dizendo que estava posto, tá bem? Então, a neutralidade, a simplificação, a desburocratização. E um ponto também que eles traziam é que é para reduzir a insegurança jurídica. Consequentemente, reduzir o número de contencioso tributário. Porque hoje é muito custoso para a máquina pública, estadual, federal, municipal, o volume de processos tributários. Então, e aí, consequentemente, eu tenho que pagar juiz, eu tenho que pagar servidor, eu tenho que pagar sistema. Caro. O processo tributário. Exato. Aí traz ainda mais insegurança jurídica. Então, um dos objetivos é reduzir esse contencioso, ou seja, essas brigas ao redor desse sistema tributário, junto ao judiciário, e também, consequentemente, eu reduzo o custo público. Tá? Perfeito. Bom, esse era a meta principal da reforma tributária. Veja que a gente começou falando que a gente tem um problema no Brasil que tributa muito consumo, pouco renda, e a reforma tributária 45 só falava sobre consumo. Esse é um ponto. Parênteses, rápido. Tem uma reforma silenciosa rolando, vou contar para vocês, tá? Que é a reforma sobre a renda. A gente tem escutado aí ao longo dos meses falando de tributação de offshore, o CARF, né? Também, o CARF alterando, mudando ali o voto de qualidade dos contribuintes para o fisco novamente, uma reestruturação do CARF, portanto, para poder, enfim, ter mais êxito fisco. Nós temos também uma discussão relacionada às subvenções para investimento, que também foi aprovada recentemente. Nós temos na iminência de acontecer a retomada da tributação sobre dividendos e JCP. Então, isso tudo são tributos sobre renda, pessoas jurídicas, né? E dividendos, por exemplo, também física. E que, veja, são tratadas de forma separada para a gente não sentir. Isso é um problema. Porque você não dá o quê? Transparência no assunto. Bom, tudo bem. Vamos continuar no nosso foco aqui, que é a reforma sobre o consumo. Então, basicamente, o que a gente tem de tributo sobre o consumo no Brasil até a reforma? Os tributos federais, que são administrados pela União, que é PIS, COFINS, IPI. Okay? E imposto de importação. E nós temos ali os tributos sobre os que são de competência de estados e municípios, que é o ICMS e o ISS. Perfeito. Qual que era a proposta inicial da reforma tributária, Amanda e ouvintes? Era o seguinte: olha, vamos pegar os tributos federais, o IPI, PIS e COFINS, e transformar em um único tributo, que ao decorrer das discussões virou o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. E vamos unificar os tributos de competência dos estados e municípios, que no caso o ICMS e o ISS, e vamos transformar no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E aí eliminaria, portanto, 5 tributos em 2. Esse é o primeiro ideal da reforma. Deixa eu só te interromper. Diferencia pra gente tributo de contribuição. Vamos lá. A gente, primeiro, tributo é gênero. Então, é como se fosse um grande guarda-chuva. Então, tributos são tudo que hoje o poder público arrecada do contribuinte, pessoa física ou jurídica. E aí, existem espécies tributárias, que são os impostos, as contribuições e as taxas. E as contribuições, enfim, de melhoria. A principal diferença, eu estou falando aqui mais popularmente, tá bem? A principal diferença no exemplo do imposto e contribuição é que as contribuições, a repartição da receita entre a União e os municípios e estados, ela é bem reduzida para dizer zero, né? A reforma tributária, ela vai tentar mudar um pouco isso, mas ela não tem tanta efetividade. Já os impostos, o que o Estado arrecada, não fica tudo com o Estado.
Grande parte vai para os municípios daquele estado e para a União. O que a União arrecada, por exemplo, no PIS e COFINS, não vai para os estados e municípios. Então, essa, digamos, é a principal diferença popular. Tem outras, obviamente, técnicas, Sim. mas essa é para a gente entender. Mas, enfim. E aí, só que o que a reforma aprovou, Amanda? Lembra que eram 5, transformariam em 2. Mas quarta-feira nós vimos que não foi isso que rolou. Por que eu tenho dito trocou 6 por meia dúzia, né? Porque que aconteceu? A reforma tributária, ela unificou apenas o PIS e COFINS na CBS. O IPI vai continuar existindo. E aí eles têm se chamado IPI ZFM, que é IPI Zona Franca de Manaus. Ou seja, todas as mercadorias industrializadas no Brasil que de alguma forma competem com as indústrias localizadas na Zona Franca de Manaus terão que pagar o IPI. Da mesma forma complexa como ele é hoje. Isso é um ponto. Então, o IPI existe, continuará existindo. Sob o nome IPI. IPI. Não, o IPI existe. Ponto. Ele não mudou em nada. Ah, Raquel, simplificou a forma de contabilizar Cálculo. o IPI. Não, nada. Ele vai continuar. O que mudou é sobre o que ele incide. Ao invés de todos, é todos que não estão na zero. Logo todos, né? Logo o IPI. Você continua aí firme e forte. Então, eu só juntei PIS e COFINS e transformei no CBS. O IPI continua existindo, né, nessa possibilidade que eu mencionei. Foi criado, que tem se chamado Imposto sobre o Pecado, que é um imposto seletivo, também de competência da União, ou seja, a arrecadação vai para a União, e ele vai incidir sobre produtos danosos à saúde e ao meio ambiente. E aí fica aqui uma sugestão de um bate-papo só para a gente falar do imposto seletivo. Que as definições do que faz danoso à saúde e o que não é, são subjetivos. Amanda, há quantos anos nós convivemos no comércio exterior com a definição de importador? Importador, pelo Aurélio, é importar produto. Não é isso? Exato. Quem que paga o ICMS na importação por conta e ordem, na encomenda, na conta própria? Demorou algumas décadas para isso acontecer. Então, imagina o que vem por aí. Bom, e aí foi o PIS e o ICMS e o ISS se uniram e transformou-se no IBS. Então, o que tem hoje pós-reforma? IBS, CBS, IPI, Zona Franca, né, que eles estão chamando, mas, enfim, o IPI, o imposto seletivo e contribuições especiais. Que raio de contribuições especiais são estas? São as contribuições para fins de iluminação pública, que já existe hoje, chamada COSIP, né? Quando a gente pega a nossa taxa lá de iluminação, né? Vem lá, COSIP, taxa de iluminação pública, aí tem um valorzinho. Agora tem uma nova possibilidade que vai ter uma outra contribuição, que é a atribuição para monitoramento de segurança pública. Então, além do valor que a gente paga pela iluminação pública, também vai pagar pelo monitoramento, pelas câmeras, por exemplo, de vigilância. E também há uma possibilidade de, com uma contribuição especial dos estados, instituírem eventualmente para poder custear a infraestrutura. Ou seja, a gente saiu de 5 impostos e foi para outros 5 impostos. Eu diria que iria para mais, porque a contribuição, ela se desmembra em 3, né? Potenciais 3 ali, porque é iluminação pública, segurança e, enfim, potencialmente para poder custear a infraestrutura dos estados. Então, exatamente. Ela definitivamente, no quesito simplificação, o ok não pode, o ticketzinho de ok não pode ser feito com sucesso. Uma outra pergunta que você me fez, posso continuar? Pode continuar. Uma outra pergunta que você me fez ok, mas aí vai reduzir, né, a carga, porque juntou em tese e tal, e aí como é que fica? Bom, o cálculo que fazia-se é que, e veja, isso antes de quarta, se eu juntasse PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, supostamente a gente teria, na junção desses tributos, uma carga efetiva de 27,5%. Que é o que vem se falando, né? Que é o que vem se divulgando. Por quem? Quais são as fontes? Quais são os dados desses números? Esse é o grande problema da reforma tributária e que nós, especialistas tributaristas, nos arrepiamos. A gente não tem a memória de cálculo disso. A gente tem um PowerPoint com um número. Tá? Ponto. Outra coisa. Quando a gente faz conta de padaria, não chega nesse número nunca. Chega no mínimo 32, que já é maior do que a base de consumo do mundo. Então lembra que em tese eu estou descompassado do mundo, eu continuo tributando mais consumo do que renda e com uma alíquota maior do que o resto do mundo.
E um outro ponto também, Amanda. Quando chegou e divulgou-se essa alíquota de 27%, não estava na conta algumas exceções para setores específicos que foram realizados ao longo das votações. Então, tem vários setores que terão alíquotas diferenciadas, como profissionais liberais, por exemplo, e outras áreas. E também não entrou na conta o IPI, que continua existindo. Então, se você me perguntar, a carga tributária vai ser 27%? Olha, é futurologia esse assunto, né? Mas se eu tivesse que fazer uma aposta, não, nem perto disso, tá? Então, veja, o ticket de simplificação não foi conquistado com sucesso. E de redução também não foi. Então, você imagina a turma do comércio exterior tendo que conversar com o gringo, olha... Então, teve a tal da reforma. É isso, teve a tal da reforma. Lembra aquilo que já era complicado? Então, vai continuar complicado. Não, e vai piorar até 32, porque eu tenho os dois sistemas convivendo juntos. Lembre-se disso. Então, você chegou no ponto que eu queria falar. Que era justamente como vai acontecer essa transição. Nós que lidamos no dia a dia com o sistema tributário... Tô com dó de vocês. Então, o que é pra gente esperar, então, em termos de transição... Ou seja, a partir de que momento vai haver esses dois sistemas? A partir de que momento ele vai, né, em sua totalidade? E o que é pra gente esperar disso? Mais uma pergunta de perguntas complexas, de $1 milhão aqui, meio futurologia, mas vamos lá. Amanda, o que a gente tem de concreto? Uma vez promulgada, ela precisa ser promulgada, ela precisa ser publicada no Diário Oficial, para ela começar a ter vigência, eficácia, etc. Mas ela já preveu a sua vigência a partir de 24. Por isso dessa correria toda. E o que está posto? Que a gente tem o que a gente chama de período teste. Então, tudo que começa com teste para mim é porque ninguém fez a análise, mas isso para lá. Então, a gente já teria, supostamente em janeiro, o sistema atual, ICMS, PIS, COFINS, IPI, etc, etc. E, em paralelo, IBS e CBS. Acontecendo. Como assim, em paralelo? A gente tem duas apurações separadas. Já tem uma alíquota teste de, salvo engano, 0,1 para CBS, 0,6 ou 4 para o IBS. Então, as empresas vão ter duas apurações rolando, dois sistemas tributários, duas arrecadações. E sobre isso que eu quero saber. Duas arrecadações? Hoje, assim, a partir de janeiro, com uma alíquota bem reduzida, não vai ser esses 27, né? Mas além do que já é pago, vai ter mais 0,4, Exato, você vai pagar, 0,6. As empresas vão pagar IBS e CBS, nessas alíquotas testes que estão sendo propostas. Além das que Além do que tem hoje, perfeito. E importante dizer que alguns estados, Espírito Santo não, é importante, eu cantei essa pedra antes. E além disso, alguns estados com ICMS maior, porque vários estados aumentaram, né, a alíquota modal de 17 para 19,5%, vocês acompanharam isso. Exatamente por conta da reforma. Mas o Espírito Santo, como a reforma passou, enfim, sem ali... um quesito que a gente estava preocupado, que é que os fundos teriam como base de custeio desse fundo a performance dos estados entre 24 e 28, 26 e 28. E eles revogaram isso. O Espírito Santo entendeu que o aumento não faria sentido, a gente tinha organizado. Então, o Espírito Santo, no Sudeste, por exemplo, e Sul, é o único estado que permanece com a alíquota de 17%. Então, é isso, Amanda, é a convivência com dois ambientes até 2032. Então, o que vai acontecer é que gradativamente vai começar a acontecer uma redução das alíquotas do sistema atual, por exemplo, e um aumento perfeito do outro, mais com dois sistemas. Então, lembra que a gente começa a reforma tributária falando: o meu sistema é caótico, eu demoro 2.000 horas com obrigação acessória, possivelmente são 4, porque você tem dois. Eu diria que mais, porque o novo sistema a gente não sabe como ele vai se dar ainda, quais obrigações acessórias vão ser criadas para fins de informação. Tá tudo ainda muito incerto e esse é um problema da reforma hoje. Tem alguns especialistas dizendo que mais de 70, aproximadamente, eu diria que muito mais do que isso, 70 itens da reforma terão que ser regulamentadas via lei complementar. Lembra o seguinte, só para a gente entender, o que isso quer dizer, Raquel, por que isso é preocupante? Vamos lá. O ICMS é um imposto, ok? Que tem uma lei específica, lembra da tal lei Candir. E essa única lei aplicada por todos os estados não gera um monte de dúvida? Pois é. Imagina várias legislações complementares para regular não um item, mas vários itens. E aí a gente entra na pergunta
que não quer calar, né? Hoje, a gente tem uma diferenciação de alíquota entre os impostos, que é justamente o que garante, por exemplo, a independência e até mesmo o desenvolvimento de muitos estados. Então, eu vou citar o Espírito Santo como exemplo, né, como base. O Espírito Santo é o estado que possui o benefício fiscal voltado para a importação, né, mais antigo do Brasil. E isso fez, não só isso, né, além de gestões, etc., mas fez com que o Estado se tornasse superavitário, tivesse sempre, né, pelo menos nos últimos anos, suas contas em dia e se desenvolvesse. E dessa forma, né, a gente evita a concentração de renda em estados como Minas Gerais, São Paulo, e permite o desenvolvimento de outros estados. Se a gente está falando de uma concentração de arrecadação, seja, por exemplo, no governo federal, ou então essa descentralização da arrecadação, o que esperar? De que forma esses estados vão conseguir manter a sua autonomia? De que forma esses estados vão conseguir se diferenciar? O Espírito Santo, Santa Catarina, que é tão forte. O que a gente espera? Bom, pergunta difícil, emblemática, mas só vou fazer um recorte rápido para os nossos ouvintes, né? Porque você já tá fera. Uhum. A reforma tributária, ela também muda 2 pontos sensíveis que você trouxe na sua fala, né? Um é que, diferentemente de hoje, que a tributação ocorre na origem, ela vai passar a incidir no destino. Então, obviamente, estados com maior número de população que consomem mais bens, afinal, lembra? É a reforma sobre bens, sobre a base de consumo, eles terão oportunidades melhores arrecadatórias. Estados com menor poder de consumo, consequentemente, reduzem ali o seu montante arrecadatório. E um outro ponto, né, é que se antes a receita eu recolho, eu Estado do Espírito Santo, eu distribuo, eu reparto e eu repasso para a União ali o que a Constituição prevê, enfim, não é dessa forma que vai acontecer, né? Eu tenho agora toda a concentração, inclusive do recurso financeiro, num comitê gestor formado por 6 representantes dos estados, enfim, tem uma governança ainda não clara, tá? E só ao final que esse recurso chega, enfim, aos estados. Então, a analogia que eu uso é: você trabalha o mês inteiro e hoje você recebe o seu salário e faz a repartição, pagando suas contas, gestão das suas finanças da melhor forma. O que a gente tem é que agora você trabalha o mês inteiro, seu empregador que vai fazer a gestão da sua vida financeira e repassar o que for devido para você a partir das métricas por ele desenvolvidas, lembrando que junto com você tem outros 27 funcionários ali, né? Uhum. Então, isso está um pouco complicado ainda de se perceber como vai se dar, porque essa gestão não está regulamentada, não está clara. Então, isso é um ponto. E ao longo dos anos, para poder ter esse reequilíbrio, já que eu tenho grandes estados com grandes poderes de consumo, né? Consequentemente, se eu tenho muito consumo, eu tenho muito desenvolvimento econômico, eu tenho muita empresa, eu tenho muita indústria para girar a economia. Com outros, não. Que é o chamado desenvolvimento regional. Eu preciso, então, ter mecanismo para tentar equilibrar isso. O Brasil é geograficamente muito grande, culturalmente muito diverso. Então, ao longo dos anos, da história, os incentivos tributários que estão na Constituição Federal, eles são políticas públicas para equilíbrio do desenvolvimento regional. Isso é importante, Amanda. Incentivo fiscal é política pública. Então, assim como, por exemplo, eu tenho políticas públicas de educação, na área de educação, políticas públicas na área de saúde, políticas públicas na área de segurança, existem políticas públicas na área de tributário e econômicas. Uhum. E uma das ferramentas são os incentivos fiscais. Então, ponto. Incentivo fiscal não é vilão e não é o culpado do sistema tributário caótico. Isso é um ponto importantíssimo. Uhum. Incentivo fiscal não é criação do Brasil, muito menos do Fundab. Ele é um sistema mundial, de novo, uma política pública para a área econômica. Tá? Uhum. O que se teve, infelizmente, ao longo da história? Essa política pública, por N questões, ela não foi acompanhada e avaliada como deveria ser qualquer política pública. E aí, tudo que não é muito transparente gera obscuridades não interessantes. E aí, enfim, chegou-se ao consenso de que... Consenso, mais ou menos, porque eu não faço parte desse consenso. Mas chegou-se a colocar aí alguns mitos sobre os incentivos fiscais, sendo eles grandes vilões, que não é o caso. Tá? Uhum. Como, então, que a gente espera para o futuro? Então,
Espírito Santo, eu vou falar, você citou os estados, mas eu vou recortar o nosso aqui. O Espírito Santo, como você bem disse, Amanda, se reinventou ao longo das suas décadas, né? A gente está aqui do lado de grandes estados com grandes centros de consumo e a gente é organizado, nós jogamos a regra do jogo dentro das 4 linhas, desde 2012 que as nossas contas são organizadas e essa era uma das ferramentas, não é a única. Você concorda comigo que incentivos fiscais outros estados o possuem? Claro. E por que o Espírito Santo, então, se desenvolveu à frente de outros? Porque, para além dos incentivos, nós fizemos dever de casa em outras frentes. Com certeza. Qualidade de vida é importante, né? Você melhorar a mão de obra, você ter mão de obra qualificada é importante. Infraestrutura. Você trabalhar em infraestrutura. A gente teve uma década, aí o governador atual, né, o Renato Casagrande, ele gosta muito de dar esse exemplo. Eu acho ele ótimo, esse exemplo. O Brasil discute infraestrutura da década do Império. Estou falando de uma infraestrutura de rodovia que não é duplicada, que no resto do mundo é. Mas em algumas questões a gente precisa avançar, são de competência do governo federal. Mas o Espírito Santo tem feito o seu dever de casa. Infraestrutura, mão de obra, ambiente de negócio, desburocratização, enfim. Então essas são frentes importantes. Então o incentivo tributário foi uma isca? Foi uma isca. Mas a permanência das empresas ou a escolha da empresa pelo estado A ou B não é só pelos incentivos. Então, o que eu diria de futuro, né, já finalizando aqui esse ponto, é que o Espírito Santo já tem feito o dever de casa, já começou antes da reforma, que é deixar esse ambiente, essas outras linhas, digamos, da planilha das empresas competitivas. Também a gente tem intensificado muito o trabalho de adensamento de cadeia produtiva. Então, quando eu coloco serviço, vários segmentos, por exemplo, industriais, o time de comércio exterior fornecendo para essas indústrias e também para o mercado, quando eu coloco todo mundo perto, eu reduzo o custo logístico e aí a gente tem uma série de questões, frete, seguro, etc, etc. E também grande programa de aperfeiçoamento e qualificação de mão de obra. Então, assim, e obras de infraestrutura que a gente bateu um recorde aí na história. Então, esses têm sido os nossos deveres de casa. Eu costumo brincar o seguinte, não vai caber todo mundo de São Paulo e Minas, né? Colega de São Paulo. Aí eles retrucam, cabe sim, meu território é muito grande. Mas tudo que é muito grande não é muito eficiente. Então, a gente vai buscar ser ainda mais eficientes do que somos. E nessas frentes, e muito também pautada na economia verde. A gente entende que o desenvolvimento econômico de forma sustentável, com as vocações climáticas e logísticas que o Espírito Santo tem, e juntando adensamento de cadeia e eficiência de ambiente de negócio, isso vai ser um diferencial competitivo para o Estado do Espírito Santo. Perdas acontecerão, isso é inevitável. Mas a gente continuará crescendo, essa é a nossa perspectiva e tem sido o nosso trabalho. Agora eu te pergunto, com a reforma tributária, existe previsão, liberdade, espaço para diferenciação de alíquota entre os estados? Sim, tem uma previsão que cada estado, inclusive, poderá aumentar suas alíquotas diferentes, até para suprir as suas perdas arrecadatórias. Então, quando você olha, por exemplo, né, o mapa de tax dos Estados Unidos, cada federaçãozinha ele tem sua alíquota, né? Então, o Brasil também, né, até porque usa muito o conceito do IVA, enfim, cada estado poderá ter sua alíquota, o que é uma discussão também muito intensa. Porque, veja, alíquotas diferentes geram competições. Raquel, mas é sobre o consumo. Ok, eu mudo a minha residência para onde tem consumos com alíquotas menores. Enfim, você tem um grande problema de êxodo aí acontecendo. Então, assim, essas alíquotas diferentes, além de novo, né? Não deixa de ser uma, entre aspas, né, uma guerra fiscal, mas ela é permitida. Não sabemos quais serão os patamares dos estados, mas isso vai ter que ser visto com muita cautela, porque, de novo, tem aí um rearranjo econômico que precisa ser feito. E esse contexto no comércio exterior, o que esperar? Porque, assim, muitas empresas, elas criaram filiais, elas operam sob encomenda, por exemplo, como você apontou. O que esperar? Amanda, uma pergunta difícil, mas eu sempre tenho muita esperança, assim, né? Embora a nossa conversa ela seja um pouco dura, parece que eu sou pessimista. Não, eu sou realista. Eu acho que a gente precisa trazer para o debate os pontos preocupantes para a gente avançar. Eu costumo dizer, né? É uma frase que não é minha, né? Do mercado, ou a gente vende lenço ou a gente chora. Mas a gente só consegue fazer isso quando tem uma dor. Então a gente
E esse foi o nosso bate-papo. Não foi porque eu sou pessimista, não, viu, pessoal? Mas a gente precisa trazer luz sobre as dores, a gente não trouxe nem metade delas aqui, para poder ver também, consequentemente, as oportunidades. Quando a gente fala, então, do setor de comércio exterior, isso não é mistério para ninguém, né? De que grande parte do sucesso do comércio exterior é a partir da aplicação dos incentivos. Note, grande parte, eu não disse que é a única. Uhum. Inclusive em 2009, né, a galera do comércio exterior vai lembrar bem, a gente já teve um grande divisor de águas que falou, acabou o Fundap. E não acabou, o Fundap continua existindo. Mas por quê? Em 2019 foi aquele protocolo assinado de ICMS assinado com São Paulo, né, que fez aquela divisão. Quando for conta e ordem, vai, né, para o destino, encomenda, fica na origem. Então, naquele momento, muitas das empresas que somente sobreviviam pelo incentivo, sim, elas fecharam. Porque, veja, se esse era um único nicho das empresas, sim. Mas eu acredito. E aí, é só para finalizar, em 2009 houve uma grande peneira. Uhum. Permaneceu empresas que, ao longo dos anos das suas atividades, souberam e entenderam que eu preciso prestar serviços de qualidade. Consequentemente, se capitalizaram, cresceram, etc. Então, o que eu imagino que vai acontecer, Amanda? Uma nova grande peneira. Uhum. Não imagino que vai acabar as trades. Não é isso. Não é o final do mundo. Mas acredito que existirá, assim como em 2009. Então, veja, o setor já passou por isso. É isso que eu quero dizer. Assim como já aconteceu em 2009, vai existir uma grande peneira novamente? Sim. Uhum. Porque agora permanecerão as empresas que sabem prestar serviços e fazer otimizações tributárias quanto a serviço. Porque a reforma tributária hoje, quando eu falo do IBS, né, e o CBS, ele vai incidir sobre serviços que hoje a gente não tinha previsão. Mas quando eu presto um serviço que consolida vários outros, eu otimizo. Então, o trade faz isso. Trade otimiza serviço. Eu otimizo o despachante, eu otimizo o frete, eu otimizo o transporte. Então, se eu consigo otimizar, reduzo a incidência e presto esse serviço, veja, de certo grau, eu estou também otimizando questões tributárias. Então, acho que vai existir uma grande peneira, mas como já aconteceu em outras épocas. E será a vez, a permanência das empresas que sabem prestar serviços de comércio exterior de qualidade. Vocês fazem comércio exterior como ninguém. Uhum. Vocês sabem negociar com o mundo como ninguém. Esse é um ponto. Se você não souber falar a língua do investidor americano, tailandês, chinês, indiano, vocês sabem fazer isso. Isso é serviço prestado e bons serviços permanecem. Então, eu tenho muito... E outra, a gente entra num momento crucial que é da economia verde. Uhum. Nós temos muito bem esse serviço, o Espírito Santo, por exemplo, para o Brasil. Vamos falar em Brasil, vai? Uhum. O Brasil para ofertar. O Brasil pode ser o grande pulmão aí da economia verde. Aí eu digo não só de crédito de carbono, mas de produtos e serviços verdes. E vocês sabem comunicar e vocês sabem negociar com o mercado internacional. Uhum. Então, o meu cenário é de otimismo, mas para as empresas que desenvolveram isso. Você ainda estava vivendo só de incentivo, corra atrás, melhore o seu serviço, porque essas que permanecerão, de novo, minha opinião pessoal também. Perfeito. É isso. E para finalizar, eu queria só aproveitar que você falou do Zema Verde, falar de um segmento que a WM atua todos os dias e muito fortemente, que é o setor de energia, especialmente energia fotovoltaica. A gente viu que respingou nesse setor, especialmente na geração distribuída, algumas mudanças, né, não previstas com relação à reforma. Eu queria que você contasse um pouco como você enxerga esse segmento, especialmente com relação a incentivos. A gente teve recentemente, né, essa semana, a queda dos ex-tarifários, isso já está previsto no caso dos módulos, e como que isso vai permear o universo de importação desses equipamentos? Amanda, perfeito. Uma coisa que me deixou muito incomodada, né, dentre várias, na reforma tributária, o mundo hoje respira economia verde, respira sustentabilidade, respira descarbonização. E o mundo é isso hoje. Então, o meu processo, inclusive o conceito e a definição do processo produtivo econômico, industrial, de serviços de importação no mundo, ele mudou.
Então, se antes a gente tem o que a gente chama de economia linear, né, que é aquela que eu faço a extração, eu produzo, eu consumo, eu descarto, esse sempre foi a lógica econômica, não sou eu que desenvolvi essa teoria não, né, da economia linear. Hoje, qual que é a nova ordem econômica? Eu extraio, eu produzo, eu consumo, eu descarto, eu reciclo. Então, eu mudei o meu processo produtivo e de prestação de serviço no mundo. E a reforma tributária não acompanhou isso. Então, o texto que saiu do Senado e foi para a Câmara dos Deputados, que foi promulgada, ela previa, por exemplo, tímidos mais incentivos de crédito presumido, incentivos fiscais, por exemplo, para quem faz essa última etapa, que é a logística reversa, economia circular, como o texto previa. Ele previa também, o texto que saiu do Senado para a Câmara dos Deputados, setores de exceção, e um deles, ou seja, que teriam tributação do CBS e do IBS diferenciado, era o setor de mini e micro geração distribuída, para exatamente fomentar a geração de energias renováveis. O que a Câmara dos Deputados fez? Suprimiu essas exceções. Então, suprimiu todo o fomento, de forma mais expressa, a nova ordem econômica mundial. Então, veja, se eu tenho uma reforma tributária para estimular negócio, mas que ela já nasce desconfrontando com o mundo, então assim, e aí, essa é uma sinalização triste que a reforma tributária deu. Então, o setor de logística reversa, o setor de geração de energias renováveis, o setor de sustentabilidade ficou muito decepcionado com a reforma tributária e com razão. E esses outros pontos que você trouxe são pontos também de atenção. Então, também tem uma discussão muito intensa sobre os veículos elétricos, né? A questão também relacionada aos módulos fotovoltaicos. A indústria é o que mais gera emprego no Brasil e no mundo. Isso é um ponto. E ela tem que ser preservada. Eu sou muito a favor de políticas públicas que defendem as indústrias e o processo industrial de manufatura no Brasil. E eu sou muito a favor, concomitante a isso, que eu também impulsione a inovação dessas indústrias locais. Então, o grande ponto de atenção que eu traria, né, e aí que é o que me deixa um pouco preocupada nesse ponto, que quando eu faço, por exemplo, uma redução, uma exclusão, uma supressão do X, seja para modo, seja para veículo elétrico, sem verificar se a minha indústria local ela dá conta de abastecer o mercado interno, sem ter publicação desses estudos, da análise de impacto dessas revogações, isso me preocupa. Entende? Eu sou a favor de proteger a indústria local? Sou a favor. Desde que comprovadamente. Veja, porque senão eu estou cometendo o mesmo erro do passado, que é o quê? Os incentivos fiscais são ruins. Mas eu estou fazendo isso da via reversa. E por quê? Toda política pública, ela precisa de análise, ela precisa de acompanhamento e de o que a gente chama de AIR, Análise de Impacto Regulatório. A gente não tem esses dados públicos. Então, como saber se essa decisão, ela pode ter sido acertada, viu, Amanda? Mas como saber? Como saber se a exclusão desses X, de fato, vai aumentar a produção local ou só vai permitir que a gente fique menos competitivo porque eu não tenho tanta tecnologia? Porque países, comprovadamente, que recebem produtos importados trazem maior inovação tecnológica. Afinal, as indústrias precisam ficar competitivas. Então, a gente não tem esses dados. Eles não são públicos. Então, a gente não consegue nem emitir opinião. Então, assim, nos preocupa essas políticas de defesa econômica, que são defesas econômicas industriais, por exemplo, sem a publicação de forma transparente desses estudos e desses impactos. Então, finalizando, né? A reforma tributária, ela não contemplou de uma forma satisfatória, nem perto disso, o potencial que o Brasil tem, tanto na sustentabilidade, seja na geração de energias renováveis, seja na economia circular. Então, e ela, mais do que isso, né, com esses exemplos, com essas restrições ao mercado de veículos elétricos, eletrificados, enfim, as questões de fotovoltaica, ela sinaliza cada vez mais nesse sentido. Então, a gente precisa... ou o Brasil é verde ou não é. E, consequentemente, as políticas públicas precisam andar nesse caminho de forma transparente.
Muito obrigada, Raquel. Mas no Espírito Santo continua, importante. Desculpa te interromper. Em que pese terem caído os ex, os nossos benefícios, né? Isso é importante, a gente não falou disso, né? Não. Os benefícios fiscais, eles permanecem até 2032 de ICMS, ok? Os estados podem revogar amanhã os seus benefícios? Podem, é um critério deles, como sempre puderam. Mas a Lei Complementar 160, ela vigora até 2032. Ela começa a ter um decréscimo a partir de 2029, então vai acontecer uma que a gente chama de escadinha, vai reduzir 10, 20, 30, gradualmente. E no Espírito Santo, como a gente está em dia com as contas saudáveis, eu quero gerar competitividade, os nossos tributos ficam, os nossos incentivos, ficam como estão. Então, em que pese ter a redução ali do imposto de importação, a gente continua competitivo no que se refere ao ICMS. Perfeito. Muito obrigada, Raquel. É sempre um prazer estar com você. Prazer é meu. Importante, né? Mulheres. Com certeza. Falando de um tema tão importante que, majoritariamente, via de regra, a gente escuta muito um homem falando desse assunto. Então, assim, é um prazer você me convidar para bater esse papo numa mesa tão representativa e com tanta qualidade técnica. Muito obrigada, viu? Não, com certeza. E, assim, qualidade técnica, eu rebato para você, porque eu acho que poucas pessoas poderiam dizer com tanta autoridade, segurança e assim, profundidade do assunto. Obrigada. Então, você é uma pessoa muito querida, muito especial. Parabéns. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por ter topado participar. Obrigada. E obrigada a você, nosso ouvinte, que também nos acompanhou até aqui. Espero que a gente tenha esclarecido pelo menos um pouco sobre o que esperar da reforma tributária. Qualquer dúvida que você tiver, você pode sempre falar conosco em wmcast@wmtrading.com.br. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.